Vítor, de tudo o que já foi construído até 2015, depois de uma grande desconstrução, os políticos podem voltar a dar cabo de tudo? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Como disse há bocadinho, partilho inteiramente das opiniões do nosso Presidente da CIP, mas queria acrescentar aqui algumas ideias que têm a ver justamente com essa pergunta. Eu acho que o importante para já era que o povo português percebesse que é importante não estragar aquilo que tenha vindo a ser feito. A nós, para mim, o rigor, a nossa capacidade de negociação com a Europa, a estabilidade governativa em Portugal e a reindustrialização do nosso país são fatores fundamentais para que Portugal daqui a um ano esteja, pelo menos, numa situação equilibrada e não tenhamos os problemas que têm tido outros países, designadamente agora a Grécia. E, portanto, eu tenho para mim que os políticos podem ser um fator desequilibrador, quer para o bem, quer para o mal. Nós assistimos a uma derrocada na Grécia, do meu ponto de vista, em primeiro lugar, obviamente que a situação não era boa, mas em primeiro lugar, pela própria perspectiva como aquele governo tomou posse. Ninguém pode entrar num governo e dizer eu não pago. Em segundo lugar, não pode entrar, no caso em concreto aqui em Portugal, algum governo que venha agora pensar que a seguir vai vender um mar de rosas às pessoas que não existe. Não existe esse mar de rosas aqui em Portugal. Portanto, aquilo que eu gostaria de ter em Portugal daqui a um ano era um país equilibrado, fraterno, solidário e um país em que as pessoas se revissem numa capacidade industrial e numa capacidade comercial e numa capacidade de consumo que fosse equilibrado com aquilo que nós temos de produção nacional. Adapte o seu discurso ao quadro partidário que temos. Aquilo que viu das propostas do partido que pode ser alternativa de governo tem lá essas sementes para reindustrializar o país, reconquistar a confiança, ter rigor e fazer crescer a economia? Eu não quero assumir aqui um papel de partidarismo. Eu não lhe faço a pergunta por dizer que gosta mais de um partido ou do outro, não é nada disso. É no sentido do que já conhece e das pessoas que podem assumir a governação, nomeadamente António Costa. Aquilo que me parece é que, sem ser partidarite, mudar nesta altura não me pareceria bem. Não me pareceria bem. Mas não quer dizer que o PS não tenha capacidade governativa. Já esteve no governo. Agora, o que me parece é que uma mudança de paradigma neste momento não seria boa para o país. Em primeiro lugar, porque este governo fez 4 anos de governação. E eu já tenho vindo a dizer, até para mim próprio, nós como administradores das nossas empresas, qualquer empresa, qualquer um de nós, não consegue reagir ou não consegue sobreviver a uma mudança de administração de 4 em 4 anos. Quer dizer, não é possível. Transitando esse modelo para o país, ter um governo que faz 4 anos, ainda por cima, vem de uma situação de ruptura ou de bancarrota quase do nosso país, a iminente bancarrota, recupera o país e agora, no momento em que pode abrir os cordões à Bolsa, fazermos uma mudança que pode trazer alguns riscos para o próprio país. Portanto, eu tenho para mim que as mudanças são boas quando são feitas com estabilidade. Aliás, eu tinha um professor que dizia que devemos fazer estabilidade na mudança e não mudança na estabilidade. E, portanto, esse princípio aqui aplica-se perfeitamente. Estabilidade na mudança acho muito bem, mudança na estabilidade não me parece bem. Ciclos de 8 anos, seria isso? Eu acho que um ciclo de 8 anos é um ciclo mínimo para alguém demonstrar a capacidade de governação e a capacidade de gestão para implementar medidas no país. É certo que nós estamos a meio de um ciclo de governação, nesse caso... Falta fazer o quê? Falta fazer... Para abreviar a nossa conversa no sentido de olhar para o 2016 daqui a um ano. Falta fazer o quê? Olha, resumidamente. Resumidamente, eu acho que essa resposta já foi dada pelo nosso Presidente, o Dr. Saraiva. Sim, mas no seu setor em específico, por exemplo, há muitos constrangimentos que também abrangem. Eu falei aqui há dias, eu vou-lhe dar uma medida em concreto. Eu acho que, por exemplo, a questão dos fundos estruturais, neste momento, a Portugal 2020, tem que ser revistos os regulamentos, do meu ponto de vista. Porque os regulamentos têm que ter uma perspectiva muito mais abrangente na liberdade de despesa elegível para que as empresas possam ajustar verdadeiramente a sua candidatura àquilo que realmente precisam. Porque senão nós temos candidaturas mancas, ou temos candidaturas que são feitas para fazer de conta e para ir buscar dinheiro. Não é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos candidaturas que possam financiar instalações, layout, equipamentos, internacionalização, formação, inovação e desenvolvimento. Por exemplo, portanto, gostaria
que houvesse alguma reformulação. Já temos conversado sobre isso e acho que esse era um aspecto importante, prático, do dia a dia. O que me está a dizer é que há para segmentos, para partes desse processo? Às vezes há projetos ou concursos que são feitos ou só para internacionalização, À empresa deveria caber a liberdade de utilizar dinheiro para várias valências, ou num projeto único, que fosse um projeto congruente, equilibrado e que tivesse como objetivo, de facto, o desenvolvimento harmonioso da própria empresa. Há outras questões relacionadas com os recursos naturais. No meu caso em concreto, eu acho que o país tem que olhar para os seus recursos naturais de uma forma diferente. Nós temos o mar e temos a floresta, e eu acho que nós temos que criar um desígnio nacional à volta desses dois recursos. Porque se Portugal também não tiver recursos naturais, não é competitivo. Há tantos anos que também falamos nisso. Mas eu vejo que há investimento na floresta, finalmente. Há uns anos não havia, agora já se vê algum investimento na floresta. Há algum pouco investimento na floresta, muito pouco investimento na floresta. A floresta, de facto, tem uma vantagem, que estamos aqui a conversar, e é que a floresta está a crescer. E, portanto, ela cresce sozinha, nós ajudamos a crescer, e outra está a arder neste momento. E, portanto, digo eu, para fazer floresta é preciso plantar árvores e não queimar as existentes. E, portanto, precisamos de mais investimento na floresta, e para isso é preciso reduzirmos o risco desse investimento. E como temos assistido, é um apelo que também aproveito esta oportunidade de estar na televisão e pedir aos homens irresponsáveis deste país, e também, eu acho que não sei se chegam a ser homens, porque meu pai dizia-me que há homens e mitos, macacos e macaquitos. E, portanto, há tipos que são alguns macaquitos, que andam a chegar a fogo às florestas e, portanto, a destruir a nossa floresta. E, portanto, eu faço um apelo para que sejam homens, ponham a mão na consciência e percebam que estão a destruir a sua riqueza, a riqueza dos seus filhos e a riqueza de terceiros. E, portanto, a floresta é, de facto, uma riqueza muito grande para o país que não podemos desaproveitar, e a talho de foice, só para dar informação, neste momento nós importamos quase 1/3 da madeira consumida. Sim, muito rapidamente. O setor das madeiras do mobiliário deu a volta, isto é, fornecia um mercado interno que de repente se comprimiu, quase, eu não diria desapareceu, mas reduziu a metade, e o setor não foi por isso que fechou completamente portas, pelo contrário, conseguiu dar a volta. A indústria de madeira mobiliário neste momento é um case study em Portugal, porque sofreu com a crise. O consumo de mobiliário em Portugal passou da ordem dos 1.250 milhões por ano para cerca de 600 milhões, mas essa redução do consumo interno foi compensado pelo aumento das exportações. Nós hoje exportamos cerca de 80% daquilo que produzimos. É fantástico, é um bom exemplo para o país, é de facto uma... Foram à procura lá fora? Não tivemos outra alternativa, portanto o mercado interno colapsou. Foi difícil. Foi difícil, mas aí sim, acho que tem havido alguns programas de incentivo à internacionalização gerido pelas próprias associações, portanto, das associações do setor, o Interwood and Furniture, e, portanto, temos dado um grande apoio, uma grande ajuda às empresas. Fomos procurar vender mobiliário nos 4 cantos do mundo e, neste momento, nós estamos a ter um crescimento anual na casa dos 8, 9, 10%. E, portanto, o Reino Unido, no último ano, aumentamos as exportações em 150%. Portanto, veja que isso é fantástico. Quem dera o PIB crescer 8 a 9%. Tiago. Entrar muito dinheiro em Portugal. Mas começou a entrar pelo setor imobiliário, depois pelo setor imobiliário de dimensão, está a começar agora a entrar na compra de empresas e só não está a entrar diretamente para a criação de empresas. Portanto, uma fábrica nova de investimento direto estrangeiro é raríssimo, não existe, apesar do investimento estrangeiro ter subido. Sim, por uma razão muito simples, porque eles têm consciência que é quase impossível abrir uma fábrica em Portugal. Embora queiram, têm interesse nisso. Por isso é que eles vêm comprar às vezes e caras pequenas empresas, porque é mais fácil de expandir. António, não mudamos isto? Ou não pomos os deputados a mudar isto? Nós os cidadãos, temos que lhes exigir, estamos na casa deles. Obviamente há aqui uma questão de cidadania, todos nós somos corresponsáveis destas questões, porque como somos nós que elegemos os nossos deputados, temos é que conseguir também, de uma forma em cidadania responsável, alterar aqui um conjunto de atitudes. Falamos na questão da energia, dizer já agora, Tiago, que a energia ou é competitiva ou não é, está provado que na Europa, em Portugal desde logo que nos interessa, mas a Europa e o Japão são dos blocos económicos com a energia mais cara do mundo. Obviamente que a Europa, no quadro das nações e da globalização, tem que atender a este fenómeno e encontrar formas de ter fatores de atratividade para este bloco económico que a tornem, obviamente, atrativa. Mas o nosso problema é ser a nossa mais cara que a média europeia e, em muitos casos, muito mais cara.
E já agora deixarem uma coisa básica, que é os agentes económicos poderem produzir a sua energia. Porque isto é das coisas mais anticoncorrenciais que existem e que é escondida toda a gente. Os energéticos. Aliás, não vamos repetir aqui, porque já dissemos. Isto é premiar o monopólio. A burocracia. Não podiam premiar mais o monopólio. Os licenciamentos, a justiça, enfim, tudo isto que já aqui estamos cansados de repetir. Alterar isto. Obviamente tem que se alterar isso, e por isso a sua pergunta inicial. O novo governo, independentemente da sua coloração ou da sua morfologia, com aliança, maioria absoluta ou o que for, tem que conseguir alterar esta prática, tem que alterar estas atitudes, tem que alterar estas regras. Temos que ter um Estado mais eficiente, não é despedindo pessoas como aqui já falámos, é tornar o Estado mais eficiente e não permitir que o Estado absorva muito daquilo que criamos. Temos que torná-lo mais eficiente, temos que qualificar mais, porque quando se fala na qualificação dos recursos humanos é de um modo geral, são nas nossas empresas, nos nossos empresários, António, nos nossos... Isso é muito genérico. Se não tirar do circuito do ambiente, da economia e da agricultura, muita gente que está nesse circuito e lhe disser vocês não podem estar aí, porque se atropelam uns aos outros, se não os tirar de lá não resolve isso, por mais formação que lhe dê. Porque é da natureza humana estar num lugar para justificar o lugar e dizer que não aos projetos para justificar o lugar. Por isso nós temos defendido, e acho que todos nós estamos de acordo, numa verdadeira reforma do Estado. Tem que ser feita aqui nesta casa. Tem que ser feita, obviamente, nesta casa. Portanto, estamos aqui a deixar os recados no sítio certo, que é o custo da eletricidade, portanto, o fator de produção. O primeiro-ministro britânico apresentou hoje o orçamento. Os ciclos orçamentais são diferentes no Reino Unido. O primeiro-ministro do Reino Unido apresentou hoje o orçamento, em que tinha uma caixa com as medidas, e as principais medidas eram da austeridade, portanto, alguma coisa existe na Inglaterra que sabe o que está a fazer, no Reino Unido, perdão, e havia uma declaração muito clara do primeiro-ministro a dizer que as energias renováveis, as chamadas energias verdes, sim senhor, prosseguem um objetivo muito interessante, mas têm que estar em competição. Têm que estar em competição com as outras formas de energia e têm que sustentar por si próprias. E, portanto, vamos cortar-lhes os subsídios. Aqui ouço o Ministro dizer que cortou e ouço o FMI com um relatório a dizer que o déficit, que é o atirar para a dívida, aquilo que queriam receber e não conseguem receber logo, está a aumentar e já nem em 2022. E nós não obrigamos o Governo e o Parlamento a mudar isto porquê? Todas as associações, todas as confederações, acho que é unânime a opinião de todos os agentes económicos a pedirem alterações nesta matéria. Eu já vi muitas manifestações aqui à frente, nesta escadaria, e nunca vos vi a vocês a fazer uma manifestação com os empresários a dizer que isto não pode continuar. Porque nós fazemos as nossas reivindicações de uma forma que pensamos mais eficaz. Não é na demonstração pública da nossa indignação, é na obtenção não muda nada nesse aspecto. Tal como não mudam outras coisas na sociedade portuguesa. E não quer dizer que nós não continuamos a mostrar a nossa indignação e a tentar alterar as regras. Mas não diabolizemos. Claro que estamos de acordo agora. Não diabolizemos ou não vamos dizer que é a bala de prata a energia. Há outros fatores, há outros fatores que igualmente têm que ser removidos, como aqueles que já aqui referimos. O financiamento, a burocracia, enfim, não vou repetir. Há um muito importante para as empresas e que eu até já sugeri várias vezes, já sugerimos também até na CIP, que era a questão de criar um sistema de recapitalização das empresas fiscal, que existiu, por exemplo, na Bélgica e noutros países, no qual a entrada do dinheiro em capital social é considerado uma parte dele juro para efeitos de desconto como custo na empresa. Isto deu efeitos excelentes de recapitalização da empresa. Isso não é feito em Portugal. O próprio governador do Banco de Portugal já falou nisso muitas vezes, que deveria haver uma consideração fiscal diferente do dinheiro para pôr na empresa. E não já quando eu convidei aquele senhor, que amanhã dará o prazer, amanhã, quinta-feira, de estar no nosso congresso, precisamente para falar de fiscalidade, porque uma correta política fiscal, um pensamento estratégico sobre que política industrial para o século XXI, a remoção destes obstáculos à nossa competitividade. É tudo isto que tem que ser articuladamente posto em cima da mesa e começarmos paulatinamente a talhar, a colocar os problemas. Os programas eleitorais têm lá estas coisas ou não? Eu tentei ler. Por exemplo, estávamos a falar de pormenor e não vejo lá isto. A falar já disse que não vejo, eu também não os vi. Estávamos a falar do orçamento da Grã-Bretanha. O orçamento da Grã-Bretanha, eles neste momento têm uma taxa de IRC de 20% e uma taxa para certo tipo de áreas de 10%. Um país com 65 milhões de habitantes. Vão descê-la até 2020 para 18% e em outras áreas para 9%.
nós, para captar investimento, nós tivemos a experiência com os residentes não habituais e com o Golden Visa, que ao descer os impostos conseguimos trazer um fluxo enorme de investimento para cá. A receita fiscal do IRC não é muito significativa no país. Se nós descêssemos o nosso IRC para 10% ou para 8% ou 9%, como está a fazer a Grã-Bretanha em termos reais, nós tínhamos enormes fluxos de investimento para cá. Com o azar moral, como dizem os ingleses, então, das grandes empresas que não estão em competição e estão em mercado protegido, falámos delas aqui, na energia, em alguma parte das telecomunicações, em grande distribuição, que vivem no mercado nacional em situação quase de monopólio, muitas delas, que depois vão pagar 10% de IRC por carga de água. Eu não concordo com isso. Mas eu acho que o IRC tem que descer para estimular o investimento estrangeiro e o investimento das pequenas e médias empresas, para obrigar a uma coisa que está muito bem estudada pelo The Economist, que é as empresas existem muitas pequenas e médias empresas que nunca crescem, além das 8, 9 pessoas, porque não vale a pena passarem por uma certa dimensão, porque isso obriga-os a pagar os impostos a um nível que não vale a pena, que não dá rentabilidade, por isso não criam mais emprego. É uma das questões que leva a não haver crescimento económico, e tinham que se criar um mecanismo de concorrência. Porque o que nós temos, e por isso é que, por exemplo, nós vivemos pior aqui, por exemplo, quando vamos aos Estados Unidos e vimos todos aqueles bens disponíveis mais baratos, é que nós vivemos numa sociedade de rendas e nós pagamos rendas para a maior parte das coisas. E isso não são empresas, são uma espécie de instituições mantidas por interesses do Estado que nos agregam o sangue. Criadas, diga-se, com leis feitas nesta casa. Criadas e mantidas com leis feitas nesta Exatamente. Que eu não vejo muitas vezes o próprio PCP e o próprio Bloco de Esquerda a discutir. Muitas vezes não vejo. Em alguns casos sim, mas é que eu acho que... É que se calhar há aqui um conservadorismo que é de todo o regime. É que eu acho que há uma entourage política que não tem interesse nenhum em mudar isso e vai da esquerda à direita. Pois. E esse é que é o problema, não é? Eu parece-me que nesta matéria acho que é fundamental que o Governo tenha uma preocupação muito grande com aquilo que são os lobbies protegidos e os setores, direi quase politicamente protegidos. Porque se nós repararmos na nossa bolsa, no nosso índice, quem lá estão as empresas que lá estão? Todas elas estão protegidas pelo Estado. É só olhar, quase todas, é só olhar para lá. E, portanto, nós temos que ter um Estado que tenha a capacidade e a coragem de enfrentar alguns lobbies e dizer, mas senhores, eu vou fomentar a concorrência. Porque no dia em que fomentar a concorrência na energia, no dia em que fomentar a concorrência financeira, no dia dos bancos, etc., no dia em que fomentar a concorrência... Isso é outro grande dossiê. Parece que fazem concorrência e depois as comissões são todas iguais. É uma coisa impressionante. É que o Estado tem que ter aqui um papel regulador, o Estado não tem prejuízos, nós pagamos. Quando tem lucros, distribuem aos acionistas. Claro. Portanto, a última que me aconteceu foi cobrarem uma comissão de manutenção de uma conta que tem milhares de euros, que tem 40 mil euros. Comissão de manutenção. Mas a quantidade... Semestral ou trimestral? A quantidade de comissões que nós... Aquilo é uma coisa fascinante. Porque a capacidade inventiva de comissões e o aumento do valor das comissões, que deve ser para aí 20% ao ano, pelos valores que eu mais ou menos observo naquilo, é verdadeiramente impressionante. Mas nós tínhamos o Banco de Portugal, na teoria, que devia supervisionar isso. Não, o Banco de Portugal dessas coisas da supervisão comportamental nunca gostou muito de sujar. Depois do esquema de faturação, arranja-se o nome para comissão de intervenção, comissão de transação, comissão de... De facto, isto não tem coisa nenhuma. E os seguros de crédito, António Saraiva, já há seguros de crédito suficientes para exportação?